E aí galera, beleza? Já na área trazendo mais um vídeo pro canal, cara. E atendendo a pedidos, vim falar sobre a votação da Império do Wrestling, né, cara? Sim, fui convidado, participei, né? Inclusive gostaria de agradecer aí aos rapazes lá da Império do Wrestling pelo convite, né? Foi um prazer enorme estar participando, né? Uma votação que gerou bastante polêmica aí, por isso que mandaram tantas mensagens nas redes sociais, né, para poder responder sobre quem eu votei, porque teve alguns resultados aí que geraram discussão. Eu vim falar sobre isso nesse vídeo, mas antes, claro, peço para que você me dê aquela moral, dê seu like logo no início do vídeo para você não esquecer. E se você não for inscrito aqui, se inscreva, cara, ativa o sininho, porque toda vez que está conteúdo aqui, você vai poder receber em primeira mão, tá bom? Então, bom, sem mais delongas, vamos começar a falar sobre a votação, né, cara? Essa votação aí que gerou bastante discussão nas redes sociais. Eu sei que tem alguns pontos que são controversos para outros não são, né? Acham que deveriam ser um resultado diferente, outros acham que deveria permanecer o mesmo resultado. Eu, tio Jean, vim aqui para esclarecer o porquê eu votei em cada coisa, tá? Em relação à empresa do ano, ganhou a WWE, né? Eu também votei na WWE, não tem como não ser a WWE, né? Empresa que conseguiu um acordo multibilionário com a Netflix, multimilionário com a CW Network, que é a USA Network, para os conteúdos do SmackDown e também da NXT. Acordo com o Twitter para poder ter, né, o WWE Speed, acordo com a NBC para poder ter o Saturday Night Main Event, fora shows, né, na Arábia e na Europa extremamente rentáveis, cada vez batendo mais recorde de renda. Então não tem como eu não votar na WWE como empresa do ano. Outra empresa que eu votaria seria a TNA. A TNA, ela teve um salto muito grande esse ano de sair de uma empresa de estúdio para poder fazer shows abertos em diversos locais, né, dos Estados Unidos, cara, o que é muito maneiro, tá? Uma evolução muito grande. TNA que vinha, né, em anos aí de ostracismo, fazendo show no mesmo lugar, no estúdiozinho modesto e tudo mais, agora tá começando a respirar novos ares aí, tá? Uma menção honrosíssima que eu faria a TNA em relação à administração de empresa. Dando sequência, a próxima categoria que eu quero falar para vocês aqui é de revelação do ano, né? O futuro estrela do ano ganhou o Zilla Fatu. Eu votei no Zilla Fatu também, né? Foi mais um dos que eu votei que ganhou. O Zilla Fatu teve um ano muito maravilhoso. Eu sei que teve gente que votou na Masha Slemovic, uma lutadora extremamente talentosa da TNA. Eu vi que teve gente que votou no Kyle Fletcher. O Kyle Fletcher, pra mim, eu não votaria nele porque eu já conheço ele há muito tempo. Já fiz vídeo dele aqui no canal, inclusive, né? Então, não é um cara que, pra mim, né, acendeu esse ano. Na verdade, ele chegou na Elite, né? Acho que foi esse ano. Mas se você for parar pra ver a trajetória dele, é uma trajetória já muito vitoriosa fora, né, da Elite. Então, não consigo colocar ele como, né, futura estrela. O Zilla Fatu, ele acendeu esse ano, né? Foi muito bem na GCW, foi muito bem na House of Glory, foi muito bem, né, na Reality of Wrestling, empresa do Booker T, no qual ele é campeão hoje, então não tem como, tá ligado? Tinha que ser ele mesmo. Tem outras opções, mas eu acho que ele, esse ano em específico, foi um pouco mais à frente que os outros, merecido ele ter ganho. O evento do ano também foi mais um que eu votei e ganhou, que foi a WrestleMania desse ano. A WrestleMania desse ano realmente foi muito boa. Eu já vi algumas WrestleManias lastimáveis, mas a desse ano foi bem legal. Me senti bastante entretido, tanto na noite 1, tanto na noite 2. Não posso dizer que gostei do resultado das duas noites, mas que me entreteve. Teve outros shows legais, tanto dentro, tanto fora da WWE durante o ano, né? Eu lembro daquele Backlash na França, que o público estava bastante animado. O próprio All-In da All Elite eu assisti, apesar de não estar acompanhando a All Elite, né, como eu acompanhava em anos anteriores, mas os shows, assim, né, de grande importância eu acompanhei, né, e o All-In também foi muito legal, mas a WrestleMania me entreteve muito mais, até porque, como eu falei, eu tô muito mais inteirado com a WWE do que, né, eu venho inteirado com a All Elite, tá? Então eu achei justo, dentro do que eu venho vendo, né, dentro do que eu venho assistindo, né, foi um resultado que eu particularmente gostei, tá? Mas, bom, dando sequência, vamos falar agora de diminhos, né, como diria meu amigo Zezo. Vamos falar de duplas e stables, tá? Tanto esses dois resultados não foi o que eu escolhi, né? Já deixo claro isso. Primeiramente, vamos falar das duplas, né? Ganhou a Jade Cargill e a Bianca Belair. Não votei nelas, tá? Não votei nelas mesmo. Eu acho que esse ano das duplas, tanto dentro, tanto fora da WWE, diferentes empresas que eu assisto, não foi um ano muito legal, não teve ninguém, né, muito acima da média. Então, o corte, né? A linha de corte estava bem baixa mesmo, para ver quem iria ser a melhor tag team do ano. Eu acho que
Dentro da Elite tem muitos lutadores ali que já estão tanto quanto saturados, precisam dar uma revigorada, ter alguma mudançazinha ali. Né? Fizeram sim alguns bons combates, mas não a mesma tag. Né? Teve tags ali que oscilaram bons e bons momentos no ano. Na TNA a mesma coisa, na MLW a mesma coisa, na NWA a mesma coisa, na WWE, né? Esse foi o fator que me diferenciou de quem eu votei do que ganhou, tá ligado? Eu acho que a Bianca Belair e a Jade Cargill, elas tiveram um ano até consistente, mas eu acho que um ano que não apresentaram nada demais, tá? Apesar de elas serem campeãs de duplas, eu não acho que elas fizeram rivalidades memoráveis, não acho que fizeram combates incríveis, e aí esse foi o diferencial da tag team que eu votei, que foi o Fraction, né? A tag team do NXT, né? Pra mim foi a melhor tag team do ano, os caras lutaram muito, inclusive ontem fizeram uma luta contra Galos muito boa, que eu recomendo que vocês assistam. É uma tag team muito legal. A WWE tá tentando criar ali um enredo de separação deles, né, que tá deixando as lutas cada vez mais animadas, né, mais interessantes, porque tu acha que toda hora eles vão perder, acha que toda hora, né, eles vão trair uma ou outra ali, e não acontece, e isso gera muita interação com você assistindo o combate. Tu fica apreensivo e os caras são muito bons tecnicamente. Então, para mim, comparado a Jade Cargill e a Bianca Belair, que fizeram, para mim, o básico, né, eu acho que eles iam ganhar, tá? Também não foram nada espetacular, mas se você for pegar ali algum diferencial, eu acho que seria principalmente as lutas deles, tá? Mas, bom, e agora em relação a stable, né, Jean? O que você achou da Bloodline ganhando a stable do ano? Eu achei uma das maiores atrocidades que eu já vi no mundo do wrestling, cara. Isso aqui é inacreditável, gente. Pelo amor de Deus, não pode, tá? Não pode. Eu particularmente acho que quem votou nisso aqui votou na preguiça, tá? Isso aqui, tá ligado? E pelo menos mais uma aí, o pessoal, pô, pelo amor de Deus, não tinha como. Tá? A Bloodline no início do ano, ela vem esfarelando, né? A rivalidade ali foi basicamente focada no Cody Rhodes e o The Rock. Né, e aí, até o Roman Reigns entrou em segundo plano no início do ano, ali até o Road to WrestleMania. Depois o Roma sai, né, o Jimmy e o Paul Heyman é atacado e a Bloodline some, tá ligado? E vai voltando a ser a Bloodline com o tempo, até o War Games aí, né, o Survivor Series, e sumiu, já esfarelou de novo. Então tem como ele ser a melhor stable do ano, tá ligado? Isso aí pra mim é loucura. A nova Bloodline, eu vi muita gente falando que poderia ser. Eu discordo, tá? Eu acho que a nova Bloodline, ela começou bem, mas teve um ano entre altos e baixos, né? Pegaram o cinturão de duplas e não fizeram nada. O Solo Sikoa não ganhou nada também, né? Então, ainda tem essa rivalidade aí com a antiga Bloodline, qual eles perderam. Então, sei lá, eu acho que o ano deles, assim, também não foi um ano espetacular e tudo mais. Queria muito que fosse, porque eu enxergo muito potencial neles, mas isso pra mim não foi também a stable do ano, tá? Sendo, né, sincero e olhando o que a gente tem na WWE, eu acho que a nova Bloodline talvez seria a melhor coisa que teria dentro aí em relação a stable, tá? Digo em relação às histórias, em relação à aparição, à imponência e tudo mais. Então não tinha como eu achar uma stable dentro da WWE que fosse melhor que eles, e não acho que eles foram os melhores, então teria que olhar fora. E fora, cara, as stables do Japão não foram, né, mágicas esse ano. A gente vê ali na MLW também uma ou outra surgindo, mas acaba rápido. Aí você vê na NWA também não teve nada que chamou muita atenção. Aí você olha para o Elite, talvez a Blackpool Combat lá seja aquela stable que você olha um pouquinho mais, né, e tudo mais. Principalmente agora nessa reta final do ano eles começaram a acender um pouco mais, mas eu acho que ainda é muito pouco. E eu tive que olhar para a TNA. E na TNA eu achei a melhor stable do ano, que se chama The System, tá? A The System para mim foi a melhor stable do ano, eles foram muito bem esse ano, né? O Moose aí já ganhou, acho que os 2, 3 títulos, né, estão no meio da stable. Todos os membros da stable ganharam títulos, inclusive a mulher lá do Eddie Edwards, então não tinha como, tá ligado? O peso da Kayfabe, as lutas também foram bastante interessantes, as histórias, né, também foram bastante interessantes. Então para mim meu voto foi a The System. Para lembrar que eu não votei, né, no que eu achava que fosse ganhar. Eu votei no que eu achasse que fosse melhor. Tá? Então, eu acredito que muita gente nem sequer assiste a TNA, né, como não assiste as outras empresas que eu citei para vocês.
mas eu votei no que eu achava melhor, beleza? Mas, bom, acredito eu que vamos chegar na parte mais polêmica desse vídeo, que são as categorias que mais deram o que falar, né? Que foi rivalidade do ano, luta do ano, lutadora do ano e lutador do ano, tá? E eu vou começar aqui a falar em relação à rivalidade do ano. Ganhou Drew McIntyre versus CM Punk, tá? Eu não votei nessa, tá? Mas eu não acho nenhum absurdo ter ganho, tá? Eu vi muita gente falando bem, outras pessoas falando mal desse resultado, mas eu particularmente não acho absurdo e já adianto, né, para vocês. Eu vou explicar primeiro, né, quem foi que eu votei, né, e por que eu não votei nessa, mas adianto para vocês que eles fizeram a luta do ano, tá? Eu vou chegar também nisso lá na frente, mas calma, primeiro deixa eu explicar para vocês, né, por que eu não votei nessa rivalidade em específico. Eu acho que ela se arrastou muito. Eu acho que ela se arrastou muito porque teve lesão e tudo mais, questão de liberação. E aí no início era muito hype, no início estava todo na adrenalina e depois ela foi meio que perdendo gás, sabe? No final já estava meio saturado, já estava tendo que ser um tanto quanto redundante, né? Então já estava meio cansativo no final, apesar de ter sido bons combates e tendo para mim o combate do ano, mas que eu vou explicar porque eu votei nele, tá? Mas antes eu preciso dizer para vocês qual foi a rivalidade que eu votei com a melhor do ano. Foi uma que não tinha categoria, né, não tinha como você escolher, não estava preocupado, repito, né, com o que ia ganhar ou não, mas o que eu achava certo, que foi The Rock versus Cody, tá? Para mim foi a melhor rivalidade do ano. Eu sei que teve outras boas dentro da WWE, sei que teve CM Punk versus Drew McIntyre, sei que fora da empresa também teve algumas rivalidades muito boas, mas a que mais me chamou a atenção, a que eu mais engajei, a que eu mais queria ver o que viria a seguir foi The Rock vs Cody. Não tinha essa opção, ou só tinha a opção do Cody contra o Roma, né? E aí eu não concordo com isso. Eu acho que a rivalidade do Cody com o Roma foi uma porcaria, porque ficou em total segundo plano, entendeu? A rivalidade realmente, o segmento, as promos, né, e tudo mais foi, né, entre The Rock e Cody. Colocaram combates de duplas ali para tentar fazer, né, algum sentido, até para poder ajudar o The Rock a conseguir fazer uma luta decente, mas a rivalidade do The Rock com o Cody foi muito boa, cara, porque eles trouxeram fatores fora da kayfabe para dentro da kayfabe, né, teve todo o movimento nas redes sociais pró-Cody, né, teve as notícias, né, soltadas ali, falando que o The Rock queria, né, pegar e assumir ali o papel de chefão na WWE, que é abusar disso, e eles usaram isso no meio da storytelling deles. The Rock virando o heel depois de anos, cara. Quem iria imaginar de ver o The Rock heel, e um The Rock heel assim, maravilhoso, segmentos muito legais, uma perfeição, né, de detalhes em relação à rivalidade, as coisas ditas nas redes sociais que iam além, né, do próprio show, né? Cara, eu curti demais, velho. Eu curti demais mesmo essa rivalidade, né? E eu acho que o fator também decisivo foi a maneira que fechou, né? A maneira que fechou essa rivalidade também foi muito boa. O combate entre eles na WrestleMania com uma storytelling, uma psicologia, uma construção muito legal também foi, né, para mim bem marcante a maneira onde começou, a maneira onde fechou, né? E para mim não teria como eu não votar na rivalidade que mais me empolgou esse ano, beleza? Então, para mim, né, foi essa a rivalidade do ano. A luta do ano ganhou CM Punk versus Drew McIntyre. Foi melhor do que essa da noite 1 da WrestleMania. Tá? Eu sei que tem muita gente que amou a da noite 2, com um monte de gente aparecendo e tudo mais, mas eu achei meio aleatório. Achei um grande fanservice na noite 2. Essa da noite 1 eu achei mais interessante, mas não melhor do que Drew McIntyre versus CM Punk. Eu sei que teve outras lutas fora da WWE que foram 5 stars, né? Aquele maravilhoso Spot Fest alucinado, onde ninguém vende um golpe, mas aparece aqueles golpes magníficos. Inclusive o cara que eu votei para o melhor lutador do ano foi o cara que mais fez lutas desse jeito, tá ligado? Foi o cara que mais apresentou combates incríveis, né, com um spot fest maravilhoso, mostrando ali, né, o máximo da técnica dele, o que mais se esforçou para poder fazer lutas de alto nível. Mas eu acho que luta não é apenas esporte. Talvez se fosse o Jean de 5, 6 anos atrás, provavelmente a melhor luta do ano seria outra, tá ligado? Seria uma luta, né, que seria mais desse jeito, sabe? Mais adrenalina, né, os caras aplicando golpe de tudo que é jeito e tudo mais. Hoje em dia eu me preocupo muito com a história que você está contando durante a luta, sabe? Que tem ali, né, uma história real, sabe? Que você consiga colocar ali,
né, elementos interessantes, né, você consiga ter referências na luta e tudo mais. E eu não vejo muito disso nesses outros combates, tá ligado? Eu acho que é sempre uma storytelling meio rasa, de machuquei um bracinho, entendeu? Machuquei uma perninha e tudo mais, e aí fica vendendo aquilo o combate todo, né, com uns spot fast muito louco, mas eu acho muito raso. E essa luta do CM Punk com o Drew McIntyre foi totalmente contrário. Foi muito bom em relação ao esporte, sim. Tecnicamente foi melhor do que a noite 1 da WrestleMania. E, cara, a psicologia por trás disso, a construção, todas as referências que foram colocadas dentro da storytelling, cara, não tinha como eu votar em outra. Foi um espetáculo, espetáculo. Pra mim, sem dúvidas, esse foi o diferencial, né, dessa luta para as outras, tá? Ganhou essa luta do CM Punk versus Drew McIntyre e eu votei nela, tá? Apesar de não ter sido pra mim a melhor rivalidade do ano, né, por conta do que eu falei pra vocês, e o melhor lutador também não tá nela, tá? Eu acho que o melhor lutador foi o Will Ospreay, tá? Não tem como eu votar em outro cara que não seja o Will Ospreay. Não tem como. Jean, mas ele não ganhou nenhum cinturão mundial esse ano. Respeito isso, a tua opinião, mas não é só isso, tá ligado? Eu acho que o melhor lutador ele não é só o cara que dentro da kayfabe tá ali como campeão mundial. Eu acho que depende muito do que ele fez, da onde ele tá ligado? Você não vai pedir pra um lutador indie, tá ligado? Pra que ele, tenha grandes histórias durante o ano. Talvez ele não vai ter, porque o estilo do local onde ele tá não é favorável a isso. Assim como eu acho que, hoje não é. A Elite não é a melhor empresa em relação às suas histórias, tá ligado? Então eu não vou exigir isso dele, tá ligado? Eu vou exigir esforço. E esforço ele teve não só dentro da Elite, mas em outras empresas também. Ele fez lutas muito boas no Japão esse ano. Se não me engano, tem uma 5-star lá, me corrija se eu estiver errado. Depois ele passa pela TNA, tem uma 5-star contra o Josh Alexander, uma 5-star incrível, tá? Incrível. De o Scott D'Amore sair de lá, né, do backstage de lá, aplaudiu os dois pela luta que fizeram. Ele teve uma despedida na Heavy Pro contra o Michael Oku também, que pelo amor de Deus, que espetáculo. Depois ele vem pra o Elite e começa a empilhar pra avistar. Não tem como você não votar nesse cara, tá ligado? Eu sei que o vencedor foi o Cody Rhodes, e eu entendo que tem a questão de gosto, de fanatismo e tudo mais. O ano do Cody realmente não foi ruim, né? Foi vencedor do Royal Rumble, ganhou o cinturão na WrestleMania, finalizando a história dele. Mas eu acho que depois disso o freio de mão foi puxado, tá ligado? Ele não fez nada realmente relevante. Não teve lutas realmente memoráveis e tudo mais. Então, no todo, o ano do Ospreay é melhor do que o do Cody Rhodes. Minha opinião, tá? Mas teria o Gunther. O Gunther seria a minha segunda opção, tá? Inclusive, eu queria falar sobre isso. Tinha a opção de você votar 5 nomes. Eu só votei em um, tá? Se eu pudesse votar em outros, provavelmente colocaria o Cody, o Gunther, entendeu? E, sei lá, o Bryan Danielson, alguém do tipo, tá? Mas eu só votei em um porque eu não prestei atenção que poderia votar em outros. Então eu só votei no Ospreay. E pra mim, né, era indiscutível que de todos que teve esse ano, ele foi o melhor, tá? E por fim, chegamos na votação que pra mim foi mais absurda, né? E acredito que mais polêmica, que é a Rhea Ripley ganhando a melhor lutadora do ano, tá? Pra quem me conhece, né, por mais tempo, sabe que eu sou apaixonado pela Rhea Ripley de anos anteriores, tá? Quem me viu fazendo cobertura do NXT sabe muito bem que chamava ela de mãe braba e tudo mais, né? E acabou que depois virou mami, né? Mas, cara, não tem como ela ser a melhor lutadora do ano, tá? Não tem como, é inadmissível quem votou nela. Ou votou por preguiça, tá ligado? Ou votou por fanatismo, porque não faz sentido, tá? Não faz sentido. A Rhea, ela começou o ano mal, tá ligado? Criticada pra caramba por ter deixado a divisão feminina pra poder se focar mais na Judgment Day. E aí, quando vai chegando o Elimination Chamber, né, vai se decidindo ali quem poderia ser um adversário para ela na Austrália. E aí ela é meio evento na Austrália com a Nia Jax, né, vai para a WrestleMania, luta contra a Becky Lynch, depois se lesiona e some, né, por causa da lesão dela. E aí outras lutadoras foram crescendo nesse período, ela retorna, perde para Liv Morgan, depois se lesiona de novo, volta, luta com a Liv Morgan, perde de novo e termina o ano ainda na mesma história. E, sabe, não foi realmente o ano da Rhea Ripley esse ano, tá? Dito isso, quem foi que eu, tio Jean, votei? Votei na Nia Jax. Eu sei que tem muita gente que não gosta da Nia Jax, né? Não é uma lutadora que vai vender uma 5-star, mas, cara, o prêmio é pro ano. E o ano da Nia Jax é um ano muito bom. Ela fez lutas muito boas com a Becky Lynch no início do ano,
né, lutas no qual deixou ela extremamente credível, né, para sair por cima da Rhea também na rivalidade que elas teve até o Elimination Chamber, né, no qual rolou lá na Austrália a luta entre as duas no main event. Ela fez uma boa luta com a Rhea, talvez a melhor luta da Rhea no ano foi contra a própria Nia Jax, a melhor luta da Becky esse ano foi contra a Nia Jax. A Nia acaba não chegando na WrestleMania, porque ela não se tornou contender, quem chegou foi a Becky. Depois ela é draftada para o SmackDown, né, sai varrendo a divisão feminina toda até virar Queen of the Ring, e depois disso se torna campeã em cima da Bayley, tá? E depois o reinado dela, né, também é um reinado interessante por conta do fator Tiffany, né, que pode fazer o cash-in nela a qualquer momento. Então, para mim, né, o ano da Nia foi um ano muito bom. Tá, foi um ano que, se comparado aos outros, né, principalmente quem colocaram em cima dela, eu achei, né, completamente inadmissível. Não tem como, gente. Foi votado ali sem algum critério, não é possível. A Bayley não teve um ano melhor do que o da Nia. A Bayley foi abafada ali, aquela storyline dela de underdog, né, por conta da rivalidade da Bloodline. Teve várias discussões na época sobre isso, né, e ela fez poucos segmentos e tal, né, foi meio que deixado realmente de lado. Ela até consegue ganhar o cinturão na WrestleMania e tal, mas depois disso, né, o reinado bem chato, logo trocaram a campeã. A Io Sky também, que eu vi em cima dela também, pelo amor de Deus, não faz sentido nenhum. A Io Sky tava nessa storyline abafada com a Bayley, depois disso também não fez grande coisa. Apesar de eu achar ela excelente lutadora, tá, mas não. Eu vi a Julia e a Stephanie Valkyrie em cima, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, vamos parar de ser emocionado, não tem como, tá? Não tem como. Se você for pegar o que elas fizeram antes, né, não foi, assim, grandes coisas, porque elas estavam de saída lá da Stardom, e o que elas fizeram até agora no NXT? Não fizeram nada, e tá acima da Nia. Pô, isso é absurdo, gente. Absurdo. Pera lá, vamos com calma, tá ligado? Teve a Jordynne Grace. A Jordynne Grace, ela teve um ano legal na TNA, foi campeã por boa parte do ano, mas o reinado dela não foi bom. Eu assisti. Eu posso dizer com propriedade que eu assisti. O reinado dela não foi nem o melhor reinado que ela teve na TNA. Entendeu? Eu acho que muito votaram nela por conta do crossover com o NXT, né? A participação, se eu não me engano, no Royal Rumble desse ano e tal, mas não. Tá? Não foi melhor. A Roxanne Perez também, eu acho que é um nome que tá acima. A Roxanne Perez, eu acho que ela faz um dos melhores reinados, né, que eu já vi no NXT. Tá, um reinado muito versátil, com oponentes, né, bem diferentes do que poderia ser feito. As lutadoras do NXT vêm bastante, né, interessantes ali, evoluindo e tal, mas ela em si, tá ligado? Ela não agrada nem o público do NXT, sabe? Ela não consegue trazer reações e tal, e aí eu fiquei com o pé atrás de votar nela. Fora, né, da WWE teria a Toni Storm e a Mariah May. Eu não gosto da Mariah May, não gosto. Eu acho ela com carisma de uma porta, né? Eu sei que tem muita gente que gosta, mas eu não gosto. Então não me empolgou muito a Mariah May. E em relação à Toni Storm, cara, eu sou apaixonado pela Toni Storm há muito tempo, tá ligado? Muito tempo mesmo. Antes mesmo da WWE, nas empresas britânicas lá, eu assistia ela com aquela gimmick dela de roqueirinha e tal. Só que, cara, essa gimmick dela de Timeless Toni Storm, nossa, velho, aquilo ali pra mim, né, foi o fim do mundo, velho. Eu sei que tem muita gente que gosta, eu sei que muita gente que acha que foi a gimmick do ano e tal, mas aquilo ali pra mim era o Vaudevillains da Shopee, né? Aquela gimmick de cinema britânico dos anos 80, sei lá, 70. Eu odiava aquilo, cara. Eu achava aquilo insuportável. Eu não gostei mesmo, mas eu entendo quem votou nela. Teve um reinado longo, teve algumas lutas interessantes. Tem gente que gostou, por exemplo, da rivalidade dela com a própria Mariah May. Mas eu confesso que, como eu não gostei do personagem, eu evitei até assistir as coisas que ela estava fazendo. Então, se ela foi a melhor lutadora do ano, também é discutível pelo que eu falei para vocês. Dentro do que eu vi, dentro do que eu gostei, eu votei na Nia Jax, beleza? Coloquem nos comentários o que vocês acham disso. Valeu, falou e fui!